Quantas vezes você já sentiu que foi deixado para trás por alguém em quem confiava? Quantas vezes alguém que você considerava irmão simplesmente virou as costas quando você mais precisou? Desde a infância, fomos educados com a ideia de que a amizade é uma fortaleza. Aprendemos que quem está do nosso lado sempre torcerá por nós, que amigos são nossa segurança emocional, nossa base, nossa confiança no mundo. Mas a vida, o mercado, os negócios e a ascensão pessoal revelam uma verdade diferente, muitas vezes amarga e silenciosa. Alguns dos sorrisos que te acompanham hoje escondem a inveja que vai te apunhalar amanhã. A dor da traição é sempre maior quando vem de dentro, porque não é o golpe, é a quebra da confiança, a quebra da expectativa. E mais do que isso, é a exposição da sua própria vulnerabilidade. Marco Aurélio escreveu: "A alma se torna invencível quando aprende a não depender do comportamento dos outros para permanecer em paz." Você está prestes a entender por que essa lição milenar é mais necessária hoje do que nunca. Em sua ascensão rumo ao sucesso e à liderança, você moldará seu próprio caminho. Mas este caminho não é trilhado em solitário. É pavimentado pelas mãos daqueles que o cercam, seus aliados e seus adversários. A sabedoria comum nos diz para cercar-nos de amigos, confiar nos leais. Mas o que a história e a natureza humana realmente nos revelam sobre a confiança e o poder? Prepare-se para desvendar uma verdade desconfortável, mas fundamental. A segunda lei do poder, que nos alerta sobre a faca de dois gumes das relações humanas. Não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Amizade é um dos conceitos mais romantizados da humanidade. Desde os tempos antigos, exaltamos a lealdade entre companheiros. Lendas e histórias são contadas sobre irmãos de alma, camaradas de guerra, confidentes inseparáveis. Mas na realidade, a amizade nem sempre resiste ao brilho da ascensão. Quantas vezes você já contou seus planos mais ousados a um amigo, apenas para vê-lo zombar pelas costas? Quantas vezes sua vitória trouxe silêncio ao invés de aplausos? O que poucos têm coragem de dizer é que o sucesso testa relacionamentos como nada mais na vida. E muitas vezes, o amigo que dividiu a infância com você não está preparado para ver você prosperar. Há uma verdade cruel que precisa ser encarada. A intimidade revela fraquezas, e quem conhece suas fragilidades pode usá-las contra você. A história está cheia de advertências. Júlio César, imperador de Roma, foi traído por Brutus, um homem que ele amava como a um filho. A dor de César não foi a queda. Foi ver que aquele que o apunhalava era justamente quem ele protegia. Essa imagem não é apenas um episódio histórico. É um alerta eterno para todo aquele que lidera, que cresce, que sonha grande. A amizade verdadeira existe sim, mas confiar cegamente em todos que caminham ao seu lado é ingenuidade. E no jogo do poder, ingenuidade cobra caro. É natural, até confortável querer empregar amigos. Você os conhece, eles suavizam o caminho. Mas Robert Greene nos adverte: cautela com os amigos, eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilidade levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos. O problema não está na amizade em si, mas no que o poder faz com ela. Um favor, uma oportunidade dada a um amigo, pode se tornar um fardo para ele. O sentimento de dívida, somado à inveja pelo seu sucesso, pode corroer a base da relação. Eles não querem sentir que o sucesso deles veio da sua caridade. A gratidão é um peso e a vingança um prazer. Como disse Tácito, os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança um prazer. A amizade pode cegá-lo para os interesses ocultos. A lei transgredida, o drama de Miguel III e Basílio,
No século IX, o jovem imperador bizantino Miguel III, inexperiente e cercado de perigos, precisava de um conselheiro de confiança. Escolheu Basílio, seu melhor amigo, um chefe dos estábulos, que já havia salvado sua vida. Basílio devia tudo a Miguel: fortuna, educação, posição. Miguel ignorou os conselhos de seus cortesãos para escolher Bardas, um homem mais qualificado. Preferiu o amigo, acreditando que a gratidão seria sua maior garantia. Mas a cada favor, a cada privilégio concedido, a ambição de Basílio crescia. A exposição ao esplendor da corte o tornou ávido pelo poder. Basílio, com sua astúcia, convenceu Miguel de que seu tio Bardas era ambicioso demais e o instigou a ordenar o assassinato. Miguel concordou, e Basílio, que havia jurado fidelidade, cravou um punhal no próprio tio do imperador. Em seguida, Basílio pediu para assumir o posto de chefe do exército, e isso lhe foi concedido. Com o tempo, o poder e a riqueza de Basílio cresceram exponencialmente. Quando Miguel, em dificuldades financeiras, pediu parte do dinheiro que havia emprestado, Basílio recusou com tamanha desfaçatez que o imperador finalmente percebeu a enrascada em que se metera. O ex-cavalariço tinha mais dinheiro, mais aliados e mais poder do que o próprio imperador. A amizade e o amor cegaram Miguel para a verdade. Ele jamais acreditou que um amigo pudesse traí-lo. O resultado? Sua cabeça em uma lança, a lealdade de seu amigo trocada pelo poder absoluto. Agora olhe para o outro lado da moeda. O inimigo, aquele que não esconde sua antipatia, que desafia você, que discorda de você, que quer o mesmo território que você deseja. Enquanto o amigo pode te afagar com falsidade, o inimigo te obriga a crescer. Ele te obriga a vigiar, a melhorar, a expandir sua visão. Epicteto escreveu: ninguém é livre até que aprenda a dominar sua reação ao que é incômodo. E o inimigo é exatamente isso, incômodo. Ele te tira da zona de conforto, ele te confronta, ele te força a evoluir. A história de Abraham Lincoln é poderosa nesse aspecto. Em vez de cercar-se de aduladores, ele escolheu seus maiores críticos políticos para compor seu gabinete. Por quê? Porque sabia que quem o desafiava não permitiria mediocridade e que a oposição interna poderia ser sua maior fortaleza externa. Esse tipo de visão é rara e é por isso que ela constrói líderes memoráveis. O que você precisa compreender é: o inimigo pode ser seu melhor professor, porque ele não tem obrigação de te agradar. Ele vai apontar suas falhas, vai expor suas fraquezas. E se você tiver sabedoria, vai transformar isso em combustível. A lei observada: como usar inimigos e o poder do perdão. A história da China nos traz também um exemplo poderoso. O imperador Sung, em 959 d.C., quebrou o ciclo de violência e traição que assolava o império. Em vez de confiar em seus amigos generais, que facilmente o trairiam, ele os convidou para um banquete. Bêbados e temendo por suas vidas, os generais proclamaram inocência. Mas Sung tinha outro plano. Ele ofereceu a eles a oportunidade de renunciar aos seus comandos e viver pacificamente com riqueza e honras. De um só golpe, ele transformou lobos em cordeiros dóceis, enfraquecendo-os sem derramar uma gota de sangue. Mas Sung foi além. Ele não apenas desarmou amigos, mas transformou inimigos em aliados leais. Quando o rei Liu de Han do Sul se rendeu após anos de rebelião, Sung lhe ofereceu um posto na corte e selou a amizade com vinho, mostrando que não estava envenenado. Liu, que antes era um inimigo, tornou-se seu amigo mais leal e confiável. E a dinastia Song governou a China por mais de 300 anos, rompendo com o modelo de golpes e guerras civis. O imperador Song compreendeu uma verdade fundamental: você destrói um inimigo quando faz dele um amigo. Se você quer construir algo grande,
Precisa aprender a pensar como um estrategista. No mundo dos negócios, da influência, da liderança, não basta ter boas intenções. É preciso ter discernimento. É preciso saber quem está com você por valor e quem está com você por conveniência. A verdadeira liderança começa quando você aceita que nem todos são confiáveis e que o seu sucesso não depende de agradar a todos. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Aplicando isso, você não pode controlar se alguém vai te trair, mas pode controlar sua escolha de quem deixar se aproximar. Pode observar, analisar, filtrar. Aprenda a testar lealdades, não com palavras, mas com silêncio, com responsabilidades, com distância. Veja como cada pessoa se comporta quando não tem nada a ganhar. Veja quem aparece quando tudo dá errado. A sabedoria está em montar alianças com base na utilidade mútua, no respeito e não na obrigação afetiva. Lembre-se, no xadrez, o rei não confia em todas as peças. Ele as usa estrategicamente. Algumas protegem, outras sacrificam, mas todas têm um papel calculado. E se você quer ser o rei da sua própria história, precisa aprender a jogar. A dinâmica do poder é a da selva. Há os caçadores e os que vivem da caça alheia. A ingenuidade em relação a amigos e inimigos pode custar caro. Aqui estão as chaves para navegar neste complexo tabuleiro. 1. A lealdade é um luxo, a capacidade, uma necessidade. Seus amigos podem ser um conforto, mas raramente são os mais capazes para te ajudar em momentos cruciais. A competência e a habilidade devem vir antes da amizade em suas escolhas estratégicas. 2. Seus inimigos, uma mina de ouro. Escondida. Um inimigo pode ser uma fonte valiosa de informação e motivação. A oposição aguça seus sentidos, mantém-no alerta. Ao fazer as pazes com um ex-inimigo e colocá-lo a seu serviço, ele terá muito mais a provar do que um amigo. E sua lealdade, paradoxalmente, pode ser mais feroz. 3. O conflito como treinamento. Como Mao Tse-tung, que usou a invasão japonesa para treinar seu exército, o conflito com um inimigo à altura pode ser o melhor treinamento. Não evite a batalha se ela puder te fortalecer e te preparar para desafios maiores, desde que você tenha a certeza de sair vitorioso a longo prazo. 4. Escolha seus bodes expiatórios com sabedoria. Em certas situações, um amigo ou alguém próximo pode servir como bode expiatório para preservar sua reputação. Esta é uma tática sombria, mas real nas dinâmicas de poder. Mas deve ser usada com extrema cautela e apenas em casos onde o sacrifício de um evita um dano maior a muitos. 5. Extermine totalmente ou deixe em paz. Se você decide combater um inimigo, faça-o totalmente. Se restar uma só brasa, por menor que seja, acabará se transformando numa fogueira. Meias medidas geram ressentimento e vingança. A paz duradoura com um inimigo só se alcança quando ele desaparece. A lei não fala em benevolência, mas em eficácia. É um mapa para o empreendedor ambicioso que busca não apenas sobreviver, mas prosperar e liderar. Essa é a verdade que ninguém quer te contar, mas que você precisa ouvir. Nem todo mundo que te abraça te ama. Nem todo mundo que te elogia quer te ver vencer. E às vezes é o conflito, o embate, o choque que revela seu verdadeiro tamanho. Então, não tema a crítica. Não tema o confronto. Não fuja do rival. Olhe-o nos olhos e agradeça, porque sem ele, talvez você nunca tivesse ido tão longe. Transforme dor em força, desconfiança em estratégia, decepção em sabedoria. Você não precisa ser duro, frio, calculista, mas precisa ser lúcido. Precisa saber o jogo que está jogando. O jogo do poder exige consciência, e consciência é o que diferencia um líder de um seguidor. A vida é um mar de águas turbulentas. Você encontrará tempestades,
correntes ocultas e tubarões. A lealdade pode ser uma âncora, mas também uma corrente. A rivalidade, um obstáculo, mas também um catalisador. Sua determinação e autoconfiança serão testadas a cada passo. O verdadeiro poder não reside em quantos amigos você tem, mas em quão bem você compreende a natureza humana, em quão astuto você é para transformar cada desafio em uma oportunidade, em quão determinado você é para usar cada ferramenta, seja ela uma aliança forçada ou uma rivalidade estratégica, para construir o seu propósito. Esteja ciente das armadilhas da confiança cega. Esteja alerta para o potencial oculto em seus adversários. Use a inteligência, a estratégia e, acima de tudo, sua inabalável determinação para forjar seu caminho. Seu legado será construído não apenas por quem esteve ao seu lado, mas por quem você superou e como. Você chegou até aqui. Isso significa que algo em você não aceita mais viver com os olhos vendados. Então me responda: qual foi a traição que te acordou? Qual foi o rival que te fortaleceu? Comente, compartilhe, porque o conhecimento é o que te arma para os próximos passos. E se você está pronto para mais, inscreva-se. Aqui, cada lei vira uma arma, cada história um despertar, e cada vídeo uma nova peça no seu tabuleiro. A pergunta é: você vai ser rei ou continuar jogando como peão?